você é mais novo que eu, você tá com 52. 52. Eu fiz 59 semana passada. E eu vou te dizer uma coisa, eu não me aposentarei. Porque eu acho que a vida suporta tudo de você. Você vai transicionar para uma outra coisa, né? Sempre. A gente tem que se reinventar para continuar sendo contemporâneo da gente mesmo. Exatamente. Isso sempre foi claro para mim. E você fez isso de maneira linda, porque eu observo. Porque tem atletas que eles vão passando ali e eles não sabem muito para onde vão, se perdem. E eu noto que quem não se reinventa fica amargo. Você sabe que a questão da transição, ela é um complicador para qualquer pessoa em qualquer momento da vida. Você pode pegar crianças jovens, você pega primeira faculdade, início de faculdade, primeiro emprego, o segundo emprego, hoje a turma muda de emprego muito rapidamente, né, as novas gerações, e você pega a transição de carreira, né, que talvez seja essa conexão que você fez com a sua colocação aqui, porque quando você fala, então você era padeiro e agora você quer ir para o espaço, são duas coisas completamente distintas. Então você está acostumado com um tipo de atividade e agora você tem que fazer uma que é completamente diferente daquilo que você está habituado. Isso pode trazer um nível de estresse, um nível de tensão muito grande na forma como você enxerga o mundo e os desafios, né? E o atleta, ele passa por isso, porque ele está nadando E mais cedo. E mais cedo, porque ele tem 30 anos de idade, 28 anos de idade. No máximo ali. Né? Mas ele está fazendo isso há 20 anos, né? Então é mais cedo, porém a experiência, a vivência que ele teve dentro daquela atividade é longa. Você imagina um jovem de 25, depois de 20 anos ele está com 45, 50 anos. Então ele já teve uma experiência num outro momento da vida, com mais maturidade, e ele também pode estar transicionando, ele pode ter algumas transições ao longo da vida. E acho que a capacidade que você tem de entender o que aconteceu dentro do esporte e como você utiliza essa força, tanto física quanto mental, para fazer uma outra atividade, acho que é o ponto mais importante, você conectar esses pontos. Tem coisa que é habilidade técnica, que você vai usar só na sua atividade ali. E tem coisa que você vai ter que aprofundar, mas assim, o comprometimento. Comprometimento não muda. em tudo. Em tudo. A dedicação, o suor, as horas que você vai colocar. Isso não muda. Atleta olímpico, eu gosto de ver a Olimpíada, tá? Bom. Mas eu sempre olhei a Olimpíada assim... Natação, né, que você gosta de assistir. Não, eu acompanhei mesmo. Depois eu confesso que hoje em dia eu parei no Phelps, que eu falei, nossa... Que hoje tem muita coisa para assistir, a gente se perde. A gente se perde, é muita categoria. Mas eu sempre olhei a Olimpíada e falava assim, gente, é lindo de ver, mas muitos desses atletas têm dor. Né? O pessoal da ginástica olímpica, né? Você vê aquilo lindo, aí você fala, meu Deus, já fez uma cirurgia de joelho, nossa, dor vai física, ter que fazer. né? Dor física. Então, assim... A própria Rebeca, né? Com vários exemplos ali, ela sofrendo, já fez né? outra cirurgia. Então, assim, não é fácil. Não é fácil. O limite da performance do rendimento, ele é uma linha muito tênue, né? Quando você fala de saúde, bem-estar físico, mental e social, né? Aí você vai pro esporte. O esporte é performance. No esporte você vai pegar o teu resultado, você vai colocar contra o seu concorrente ali do lado. Você tem a disputa. Mas uma das coisas, alguns esportes eles exigem mais, né? Então você pega a Rebeca, o caso, saltando aquelas piruetas danadas. Contra a gravidade, assim, né? Fazendo tudo. Eu não consigo. Porque a natação, ela, pelo contrário, a questão da gravidade é favorável. Exatamente. Porque dentro da água você diminui. E você tem menos impacto, né? Exatamente. Então, hoje eu jogo tênis, por exemplo. E aí, jogando tênis, eu sofro pra caramba, porque a lateralidade, paulada e saque e tal. E dentro da água, quando você tá nadando, você tem menos impacto, você tá num ambiente que você já tá mais acostumado ali. E a natação é utilizado muito como hidroterapia, né? A fisioterapia dentro da água para atletas. Eu lembro na época o pessoal do vôlei, a turma de 92, 96, hoje não sei se é muito mais, não acompanho também como o treinamento, o pessoal tudo dentro da piscina, fazendo recuperação, fazendo atividade, pessoal de futebol. E eles vão contra a gravidade, né? Isso. O vôlei, cada vez que ele sobe, faz uma cortada linda e volta, ele quica. Nossa Senhora, com o dobro do peso do que ele subiu. Então as pessoas não notam isso. Então eu sempre vi que é muito difícil, eu acredito. Você faz esportes? Eu não. Esporte não. Faço atividade musculação, faço atividade física. Que já tá ótimo. O que tá de bom tamanho. Mas para prevenir a osteoporose. Faz muito bem. Mas isso aí, isso é quanto antes você começa, claro, e até onde você consegue ir, vai te ajudar na sua vida. Espero continuar com 80 anos fazendo musculação. Espero estar lá, se Deus quiser. Já tá pensando na longevidade, já gostei.
penso sempre. E sabe de uma coisa? Quando eu vi que você se reinventou como atleta, se reinventou, foi para o empreendedorismo, fez a metodologia nas academias de piscina, e depois que você virou empresário também, né, de suplementação, eu me lembrei, não sei se você vai se lembrar, teve um cara que eu fiz um curso, já era formado em medicina, na década de 80, chamado Hélion Póvoa. Não lembro. E o primeiro livro dele foi A Chave da Longevidade, brasileiro. Ok. Aí eu fui assistir, todo mundo, esse cara é um maluco que tá falando, não sei o que, Quem sobre quer viver metabolismo de célula. Falei, gente, eu vou. Não tive menor, Estudiosa, não lembro, né? fui lá. E na época ele falou medicina ortomolecular. E aí rejeitaram o cara e não sei o que. Tudo que ele falou hoje, funcionou. A suplementação confirma. E a única coisa que ele falou, assim, ele falava muito de uma dose maior de vitamina C, mas ele falava, aumente a água e veja se você não tem predisposição a cálculo. Então, a crítica que fazia, mas vai dar cálculo renal. Gente, está escrito. Ele falou que você tinha que aumentar a água. Já tinha um estudo sobre, né? Sobre metabolismo da mitocôndria, quais são os fatores que melhoram o desempenho. Então, assim, tava lá tudo.